Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action. Estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle. E o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Olha só, pessoal, comecei o vídeo aqui, eu queria falar de algo muito importante para vocês, mas eu já observei uma oportunidade, né? Inclusive eu estou com os pares de moeda aberto desde ontem, né? E ontem a gente fez aí ótimas operações, né? Inclusive vou fechar eles aqui, certo? Entradas no GBP-USD, no Euro-USD, enfim. E olha só que incrível, né? Chegamos no gráfico, observei esse cenário aqui e já entendi o que estava acontecendo aqui, candle estrutural, fiz continuidade e pronto. Tá bom? Simples assim. Então, o que eu estava querendo já iniciar o vídeo falando para vocês, né? Vou interromper um pouquinho aqui a operação, tá? Senão não vai dar tempo, né, de eu falar. Eu queria falar antes, né? Um pouco sobre o nosso treinamento que foi sugerido por vocês aqui do canal, tá? Então eu preparei esse treinamento justamente para fazer nesse momento, após a gente ter atingido a meta de 500 inscritos. É uma forma de agradecimento. Eu quero agradecer vocês, por isso quero compartilhar com vocês algo que venha a somar, tá? Principalmente para quem está iniciando, não tem base nenhuma. Então esse treinamento, ele de maneira simples, ele vai conduzir você, né, no gerenciamento, para que você tenha aí uma assertividade melhor, uma solidez maior, que você possa ter um caminho para você poder também descansar, aprender, né? Qual é o momento certo para mim poder aprender, tá? Você vai poder utilizar esse gerenciamento aqui que eu vou mostrar para vocês para entender, peraí, hoje a minha parte já está feita com o mercado, né? Então eu vou dedicar agora o tempo que eu tenho restante, não é ficando apertando o botão toda hora, mas vou destinar o meu tempo agora em algo mais produtivo, ou seja, já que eu já cumpri o que eu tinha que cumprir hoje, eu vou adquirir mais conhecimento. Então você vai poder gerenciar melhor seu tempo com esse treinamento de gerenciamento, tá? Você vai poder avançar com mais assertividade. Você vai poder, é um caminho das pedras, tá? É o caminho das pedras. Você vai poder, vai saber qual pedra você vai poder pisar para você atravessar o lago do mercado de opções binárias, tá bom? Então aqui, ó, já está pronto. Eu só vou pedir 2 dias para vocês, porque eu preciso colocar um site no ar, colocar um botão de download para vocês poderem baixar depois de assistir o vídeo, tá bom? E aí vai ter lá até separada a tabelinha também para você poder utilizar, para você poder entender certinho, né? Se você está acertando, se você está empatando, se você está errando, né? Para você tirar uma base antes de usar a conta real de treinamento, de operação, tá? Para você não perder dinheiro à toa no mercado, né? Porque tem muita gente que acha assim, olha, você precisa operar em conta real, você precisa operar com valores altos, porque você não está passando credibilidade nenhuma. E na verdade esse caminho é o caminho errado para quem está começando, tá? Você precisa primeiro aprender a operar para depois fazer esses tipos de coisa, tá bom? Porque, veja só, imagine só se a gente pudesse voltar no tempo, lá quando opções binárias começou no Brasil, e a gente pudesse alertar todo mundo, ó, não vai investir dinheiro antes de aprender a operar. Não vai investir. Aprenda a operar primeiro para depois você investir. A gente teria salvo muita gente. Até eu mesmo teria economizado um bom valor, tá? Então, nada melhor que no presente hoje a gente ter a oportunidade de fazer isso, tá? De abrir o olho de quem está chegando no mercado, né? Cada vez mais pessoas vão estar vindo conhecer esse mercado.
né? E a gente pode, a partir daqui, criar uma nova história, não é verdade? Então, vamos lá então, né? Deixa eu continuar aqui as operações. Olha que tendência linda, né, que aconteceu aqui, né? Ela chegou até aqui, a gente já sabe por quê. Candle estrutural, né? Ó, candle de estruturação, final de movimento, mais impulsão. Tá? Já sabemos o que está acontecendo, mas chegamos atrasados, né? É uma pena. Então vamos só aguardar só o fechamento desse candle para ver o que a gente pode fazer aqui, tá? Você que está perguntando aí, né? O que eu iria fazer aqui? Uma operação de compra. Mas agora eu não sei se é interessante fazer essa operação de compra, tá? E a gente perdeu o momento aqui, tá? Olha lá, ele acabou de chegar em uma região de equilíbrio do gráfico. Vamos abrir outro par de moeda para ficar mais fácil? Nós só precisamos de mais uma entrada. Então vocês entenderam, né? Só preciso de 2 dias para colocar um site no ar, colocar um botãozinho de download. Se você quiser baixar o arquivo inteiro, você abaixa. Se você quiser abaixar a só planilha, né, para você poder imprimir e poder fazer aí as anotações, tá? Também tá tudo certo. Eu vou deixar esse botãozinho separado para facilitar a vida de quem não tem experiência na internet, né? Tem pessoas que não sabem, né? Dividir as páginas, né? Então estou deixando aqui o euro JPY. Ó, o euro JPY fazendo um movimento. Ó, veja só. O movimento que parece aquele lá do euro USD, tá? Mas ele não, olha lá, ó, ele não está seguindo para cima, porque está dentro de um parâmetro, tá? Dentro de um parâmetro. Ó. O euro JPY, ele está dentro de um parâmetro. Quer ver aqui? Quer que eu mostre para você? Ó, presta atenção, ó. Ainda assim, ele tem a chance de trabalhar vendido, tá? Ainda assim. Então aqui é o momento de decisão do gráfico. Vamos ver, né, como ele vai se comportar frente a essa decisão. Ó, eu posso entrar comprado? Posso entrar comprado, tá? Então eu observei que falta um espaço de preenchimento aqui, então estou aplicando uma compra e também aproveitando o rompimento da máxima, né? Da LTB, tá bom? O par de moeda é Euro JPY. Mais 27 segundos para o fechamento da operação. Isso, garoto. Vai preencher, pegue o seu caminho, tá? O caminho natural, faz esse preenchimento. Ele já tocou com o pavio lá, tá, pessoal? Ele tá retornando, ó. Ó, eu vou trabalhar vendido, tá? Por quê? Porque ele já mostrou um interesse genuíno, tá? Após ter tocado nessa região, de retornar, tá? Para possivelmente corrigir, né? Só que nós temos aqui um pequeno detalhe, tá? Ao adentrar novamente nessa região de LTB, a volatilidade pode desbancar a gente, tá? Na hora que ele chega aqui, dependendo, tá? Se ele tocar aqui, ele pode voltar com tudo, tá? Mas ele está demorando para tocar, então a nossa recuperação de loss está sendo bem sucedida aqui, tá?
Aí, perfeição, perfeição, perfeição. Ó, um candle maior que o anterior, uma negação tocando na região, né? Tá bom. Euro JPY. Vamos aguardar alguma confirmação aqui? Vamos aguardar, tá? Se ele confirmar, a gente entra. Deixa eu puxar para cá. Ó, então aqui nós estamos vendo o gráfico ele fazendo as movimentações. Ele deixou até um final de movimento aqui, ó, tá vendo? Ó, ele tenta subir, deixou um final de movimento. Candle de busca de região. Tá? Olha lá, volume aumentando, ó. Tá vendo? E ele pode estar fazendo um preenchimento, sabia? Ó, para mim é um preenchimento, tá? Que ele fez. Então nós vamos bater a meta aqui agora, tá? Aproveitando esse preenchimento aí, Euro USD. Tudo conforme o combinado, tá, pessoal? Tudo conforme o combinado, tá? E olha que vitória linda, né? E deixando aí um candle gigantesco para abrilhantar a nossa meta batida, né? Olha aí. Nós nem... Você acha que a gente merecia uma vitória dessa? Tão grande assim? Não merecia, né? Mas já que ele deu aí, tá perfeito. Né? Então, ó, o Euro JPY lá, ele não confirmou nem que subiu e nem confirmou que está descendo. Tá? Por enquanto a gente não teria entrada nenhuma aqui. Tá entendendo a lógica? Então, se você viu, né, que ele deixou uma negação e ainda faltou espaço de preenchimento para ele poder voltar e já voltou e agora está tentando preencher, você não pode fazer nada ainda, porque você não tem nem nada te autorizando a entrar. Tá? Então, por isso, foi melhor observar outro par de moeda. Tá? Então, vamos fechar aqui e eu vou abrir a nossa ferramenta mágica. Bom, pessoal, eu já cheguei aqui, né? O que eu observei, né? Por que eu fiz essa entrada de vendas aí, né? Repara o seguinte, olha aqui. Região de resistência. Região de resistência. Região de resistência. Região de resistência. Aqui, o que eu entendi aqui? Que era também uma região de resistência. Tá? Então vamos aqui, ó. Resistências. Resistências. Né? As resistências são formadas pelo topo, né? Quando um movimento comprador atinge determinado preço máximo do ativo naquela determinada região. Né? Então nós temos a resistência 1, de preço mais atrativo, que é o preço máximo do ativo. Aí o vendedor ou o urso, né, ele sente muito interesse em já vender a partir dali. E aí ele confirma a resistência. Tá? Olha lá, ó. Então acompanha comigo, ó. Você que é iniciante, tá? O gráfico veio comprado, os touros levaram o preço lá em cima do ativo, aí ficou caro o preço, né? E aí quando tá caro, o urso se atrai em estar vendendo o ativo, porque ele vende caro e lucra com isso, né? Então olha só, o urso vende, aí o touro vai, leva, conseguiu até 50% da região total, tá? De 100%,
Desacelerou, tá? O urso novamente faz lucro. Com isso, nós temos uma resistência 2, tá? Aí o gráfico vai de novo, tá? Ó, o touro vem, taca até aqui em cima, né? Nessa já ultrapassa 50%, mas não chega no 100% desse movimento, né? Aí o urso vem e faz seu lucro de novo, tá? Então, temos outra resistência formada, né? A resistência 3, né? E aí o touro vem novamente, joga o preço, dessa vez em 50% do movimento total, tá? Aí o urso vem e faz lucro, tá bom? Olha só que esticada que os ursos deram aqui, né? Que participação pública linda que eles fizeram aqui, né? Ó, aqui não foi tão grande. Aqui já começou a melhorar. Aqui melhorou mais ainda. E aqui foi a melhor participação pública criada pelos ursos nesse momento do gráfico, tá? Então, ele deixa aqui a resistência 4. Olha só, a resistência 4. E olha só, o touro vem, apoia no 50%, o urso vem, corrige, touro tenta romper, não consegue, grande negação. Urso vem de novo, touro pega a confiança e rompe. Quando ele chega até aqui, ó, eu estou abrindo o gráfico, falando para vocês, e aí eu observo esse candle engolfando o interior. Temos um padrão aqui, ó. Padrão de engolfo, tá? O engolfo ele está acontecendo justamente numa confirmação da resistência 5. Tá? Então, eu entendi que estava sendo formada uma resistência 5, aproveitando o engolfo, combinei com a resistência, combinei com todas essas resistências também, as 4 restantes. Falei, vou trabalhar vendido, fazendo continuidade. Tá? Então, perfeito. Essa foi a nossa entrada. Né? Uma entrada rápida, uma entrada precisa, tem muita frescura. Tá? Beleza? Então tá. Agora, nós precisamos entender o porquê desse loss. O euro JPY, a moeda, né? Mapeando o parâmetro desse canal de baixa, eu identifiquei que estava acontecendo um rompimento. Tá? Então vamos lá, ó. LTB inferior, LTB superior, certo? Então nós temos um canal de baixa. O canal de baixa, ele está fazendo a movimentação dele, né? Ele vem, toca com o pavio na parte da LTB superior. Aí ele volta de novo. Tenta chegar lá, não consegue de novo. Vem e vem para a LTB inferior. Tá? Então, aqui nós já temos uma confirmação do canal de baixa. O canal de baixa já está confirmado. Preste atenção, ó. A ponto B e ponto C está confirmando, tá? Então, nós temos o ponto A, B e C. Certeza absoluta que estamos no canal de baixa. Tá? E aí o que acontece? Ele vem de novo com o ciclo dele e sobe, cria um ponto D. Ó, ele cria um ponto D. E aí ele não retorna criando um ponto E aqui embaixo. Tá?
Então, o caminho que ele teria que estar fazendo natural do canal de baixa era continuar para o ponto E. E isso não acontece. Tá? Ele só vem até aqui e já sobe. Quando ele sobe, eu vejo um candle rompendo a região. Ele tem dupla funcionalidade, né? Ele tem dupla funcionalidade, rompimento e preenchimento. Né? Vou colocar menor aqui, né? Rompimento mais preenchimento, né? Porque esse candle ainda ele está lá abaixo da LTB superior, então ele tem a função de preencher, assim como foi preenchido aqui, você está vendo? Mas ele não simplesmente preenche, ele rompe. Ele rompe a máxima da LTB superior e eu acredito que estamos tendo um rompimento, uma vez que o gráfico parou de seguir o percurso dele de ciclo interno do canal de baixo. Tá? Preste atenção, se você é novo aqui e não está entendendo nada disso, não precisa entender tudo, tá? Só entende ali o rompimento, esquece o resto. Tá? Mas você vai precisar entender todos esses elementos que eu estou te passando mais à frente. Então, devagarinho, no teu tempo, você vai entendendo, para você entender o que você está fazendo no gráfico. Sabe por quê? Tem pessoas que até hoje não sabem o que estão fazendo no gráfico. Eles não entendem o porquê daquela entrada. Ele entrou ali, ele simplesmente viu algo, mas ele não entende por que o gráfico veio de determinada direção, por que ele veio vendido depois trabalhou comprado e assim sucessivamente. Então, primeiro, vai entendendo o que você pode entender. Depois, deixe os mais difíceis para depois, mas não deixe de entender, porque vai ser fundamental. Tá? E aí o que eu faço? Uma continuidade. Eu estou trabalhando dentro da minha razão. Tá? Vou vender? Porque rompeu a máxima. Eu vou vender aqui? Não, de jeito nenhum. Tá? Então o que aparece aqui? Uma correção. Tá? Bem na hora que a gente entra. Você já reparou que todas as nossas operações, a gente é surpreendido com movimentos repentinos? A gente trabalha dentro da lógica e às vezes acontece algo para tirar nós do trilho, porque está fora do nosso alcance, é algo fora do alcance, não é dentro do alcance, é fora. Né? Como esse aqui, peraí, tem tudo para continuar, está aumentando o volume ali, candle cada vez maior que o anterior, rompeu região, preencheu e rompeu, foi lá e corrigiu bem na hora que a gente entrou. O mercado é manipulado. Não é manipulado. É que infelizmente a gente apertou o botão na hora errada. Tá? Mas você sabe distinguir a hora certa e a hora errada? Dentro da análise gráfica eu sei. Mas quando eu estou fazendo uma operação e acontece algo desse tipo, não tem como prever. Tá? Simplesmente você tem que fazer e ponto final. Tá? Então, qual é o nosso forte, pessoal? Se eu sou tirado dos trilhos, eu entro novamente, porque o meu forte aqui não é bater meta e vencer sempre, é recuperar loss. Então, se eu fui tirado dos trilhos aqui, eu sei entrar de novo. Então a gente toma, eu vejo uma correção aqui, grava essa correção, tá? Grava a correção. Aí, o que eu entendo? Peraí, analisando esse movimento. Olha o estudo do loss, pessoal. Preste atenção agora, tá? No estudo do loss, tá? Estudo do loss. Peraí. Se o gráfico deixou de descer, não fez mais o ciclo interno do canal de baixo, ele começou a subir daqui por diante, aumentando o volume dele cada vez mais, ignição, confirmação de ignição, rompimento de LTB superior e preenchimento ao mesmo tempo. E ele me entregou um loss aqui. Tá?
O que eu posso fazer? Esse candle aqui é um candle de descanso? Não está aparecendo um candle de descanso. Entendeu? Então, se ele não é um descanso, eu tenho que me perguntar assim, ó, é uma ignição ou é um descanso? Vamos lá. Ignição. Ou descanso? Ó, se você analisar do contexto que partiu daqui, a falha de perpetuação do ciclo interno, ele é um descanso. Tá? Mas como ele está um pouquinho maior que um candle de descanso, né? Inclusive no volume, se você observar aqui, ó o volume, né? Eu vou fazer o quê? Inverter a mão. Não é um descanso, é uma ignição. Então eu recupero o loss, eu faço a entrada mais importante, pessoal. A entrada mais importante é recuperar o loss, tá? Para que a gente possa continuar para bater a meta. Ah, se não é descanso, olha o tamanho do volume, né? Olha o tamanho dele. Então, eu não posso operar continuando, mesmo vendo um rompimento aqui, um preenchimento. E mesmo vendo essa falha aqui, ó, de perpetuação do ciclo interno. Eu tenho que trabalhar contrário. E aí eu trabalho como correção. Tá? Ah, vou ajudar ele a corrigir. Ah lá, ele corrige. Tenta continuar e perde. Tá? Ó, corrige, tenta continuar e perde. Tá? Ainda ele tinha uma vontade de subir de volta. Mas ele perdeu, infelizmente. Tá? Porque aqui você vê falta de interesse total dos compradores. Não foi um candle tão que inspirou confiança para perpetuar essa quebra de estrutura. Tá? Que aqui nós temos uma quebra de estrutura, né? Então, é uma quebra de estrutura falsa. Entendeu? Ela é uma quebra de estrutura falsa. E esse candle que deu loss na gente, que é um candle de ignição, ele diz muito da falsidade dessa quebra de estrutura, tá? Ah, mas Augusto, como que você está vendo ele? Não, ele é maior. Ele é maior que um candle de descanso em tamanho e volume. Ele é maior. Por isso que eu interpretei ele como ignição. Mas você que está começando agora, não se atente para esse detalhe, tá? É muito técnico isso, tá? É muita técnica. Você tem que medir os fiozinhos de cabelo, até fio de cabelo, que forma o tamanho de um candle. Se ele é de tendência ou não. Tá? Então, às vezes, se tivesse 3 fiozinhos de cabelo a menos aqui, eu faria uma continuidade compradora. Tá? Então, eu medi os fiozinhos de cabelo e falei, não, peraí, não está tão pequeno assim, e o volume também não está tão pequeno também. Então, vamos trabalhar corrigindo. E foi feito. Tá? E agora, para finalizar, olha só que lindo. Nossa, aqui é uma entrada linda em dois sentidos, né? Em todos os sentidos. Porque aqui a gente vê um movimento de alta, ó. Preste atenção, ó. Nós observamos um movimento de alta aqui, claro, né? E esse suporte que foi criado aqui, ó, ele tinha tudo para impulsionar o gráfico além do horizonte, tá? Pelo menos para chegar nessa resistência aqui, ó. Nossa, ficou branco, tá amarelo. Padrão de qualidade. Ele tinha tudo para impulsionar essa tendência. Aqui, ó, um descanso aqui, ó. Esse é o descanso, pessoal. Tá vendo? Ó, ontem me perguntaram de descanso, tá? Eu não vou recordar o nome,
de quem perguntou, né? Mas, enfim, você me entende perfeitamente, né? Porque às vezes eu tô lá e eu só respondo, né? Eu olho assim de relance, mas não vou lembrar o nome de todo mundo, né? Ó, falei para ele assim, escrevi no comentário, olha, um descanso sempre aparece no meio de uma tendência, com um, com dois, com três, com dois ou três ou quatro candles. Ele sempre vem depois desse padrão. Olha lá, ó, descanso e continuidade. Só que aqui, pessoal, eu estava confiando que esse seria o caminho certo, tá? Ó, eu estava confiando que eu iria operar comprado. Por quê? Temos um suporte aqui. Vamos lá. Suporte. Olha só, temos outro suporte aqui atrás, mais baixo que o anterior. Então ele está em tendência de alta, pessoal. Olha aqui. Onde esse suporte está vindo, ó. Então, logo eu já imagino, mesmo tendo um canal de alta aqui que teve a estrutura quebrada, que a obrigação dele é romper essa região de resistência ou preencher ela, tá? Então eu ia operar comprado. Aí o que eu falei para vocês? Olha o candle de preenchimento. Ele está fazendo preenchimento. E realmente ele preencheu. Sabe onde ele preencheu? Aqui, ó. Bem nessa indecisão gráfica, tá? Então eu vi que ele tocou com um pavio na resistência, eu vi que ele preencheu a indecisão gráfica e automaticamente entrei com uma entrada imediata, precisa já de venda, tá? Entendendo também, né, que depois sim esse movimento ele poderia continuar, né? Mas não foi o que aconteceu, né? E eu também não vou mentir para vocês, tá, pessoal? Aqui você está vendo o canal de alta, né? Por que eu marquei esse canal de alta? A minha subanálise, tá? Participação, presta atenção agora. Vou deixar em branco, hein? E acumulação na diagonal. Ó. Consegue ver o gráfico fazendo isso, ó? Fazendo isso. Participação, acumulação na diagonal. Olha como que ele respeita perfeitamente a nossa acumulação na diagonal. Então, a minha subanálise, que vocês não estavam sabendo, né? Porque eu não falei para vocês que eu estava fazendo, ela me autorizou nesse preenchimento. Mas eu também estava analisando na horizontal, além da diagonal, tá? Mas Augusto, como que eu posso daqui por diante operar opções binárias, sabendo que se você enxergou tudo isso, eu nem um ano de treinamento eu vou conseguir enxergar isso. É verdade. Muitos podem levar 3, 4 anos e não enxergar nem metade disso que eu enxerguei. Tá? Mas se você for uma pessoa determinada, você vai entender que é um processo de passo a passo. Então entenda o seguinte, não precisa saber tudo. Foca no básico. O básico do passo a passo. Augusto, eu aprendi sobre suporte e resistência. Opa, estou feliz por você, Augusto. Eu estou craque em identificar tendências. Maravilha, melhor ainda. Eu também aprendi a identificar regiões de extremidade.
e figuras gráficas, né? Maravilha. Também entendi os padrões de Kendall. Eu entendi quando acontece uma correção, um descanso e uma ignição. E nem vou escrever o restante, que senão vai ficar piorar mais ainda. Né? Eu entendi o volume. Eu entendi quando os compradores têm muito interesse e quando eles não têm interesse. Eu entendi também quando os vendedores estão perdendo interesse naquela região. Eu entendi a quebra de estrutura. Eu entendi o preenchimento. Né? Então, isso é para você entender que opções binárias você tem que todo dia começar lá no trio que você criou. Você pegou a enxada, fez 1 metro de trio no meio da mata. Então, no dia seguinte, você vai descansar, você vai voltar e vai andar no trio que você criou e vai mais 1 metro. Você tem que ir entrando dentro da mata 1 metro por vez. E todo dia você começa lá do começo e passa pelo mesmo percurso. O que você vai encontrando no meio do caminho? Olha, tem uma fruta aqui. Olha, tem perigo aqui, tem uma onça ali. Mas eu vou caminhar mais 1 metro. Pau, volta para trás. Cheguei cansado. Descansa, no outro dia você vai de novo. Tem uma fruta ali, tem a onça ali. Agora eu vou cavucar ali. Opa, tem uma nascente ali. Legal. Então, toda vez que você volta para trás, no dia seguinte passar pelo mesmo caminho e cavar mais 1 metro, né, carpir mais 1 metro para frente, dentro da mata, você já está sabendo que ali tem a fruta, que você vai dar uma mordidinha na fruta, você vai ter que passar correndo ali que a onça vai estar ali, você vai passar dali que vai beber um pouquinho de água para se refrescar e vai continuar indo em frente. Então, um processo de passo a passo e com movimentos básicos. Quem que não consegue aprender isso, o que acontece? O cara já quer entrar no meio da mata, sem carpir, abrir caminho. Então, na hora que ele caminha 1 metro dentro da mata, sem carpir, ele está tudo ralado, o espinho pegou ele, aranha picou, cobra picou, entendeu? E aí, isso simboliza, sabe quem? Aquelas pessoas que vêm aqui no nosso comentário e falam: parem com isso, opções binárias é tigrinho, opções binárias é manipulado, é cassino, não caiam nessa furada. Essas pessoas aí, tá? Eles tentaram entrar na mata, se arranharam inteiro, e falaram: tô fora, né? Não compensa. Compensa falar mal. Aí eu me sinto feliz de falar mal de algo que eu não me dei a oportunidade de aprender. Né? Então, vocês que estão aqui no canal, vocês sabem, né? Que operar opções binárias, a palavra operar não é uma palavra jogada ao vento. Você tem que ter uma habilidade parecida com de um médico cirurgião. Por quê? Se você apertar o botão na hora errada, o botão na direção errada, você pode perder, né, o paciente. E quem é o paciente? Você mesmo. Tá? Então você tem que operar para você se manter vivo no mercado. Tá? Então, acho que eu já falei demais, né? Como vocês gostaram do vídeo? Né? 3-1, recuperação de Lois bem sucedida, voltamos para os trilhos e batemos a meta. É isso aí. Então, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, ajuda aí, né? Mesmo que você só está passando uma única vez e não vai acompanhar o nosso vídeo aqui, deixa o teu like, porque esse like que você vai deixar pode ajudar uma pessoa que está entrando para o mercado a pegar o caminho correto para a consistência. Tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo e até mais!